Olá, boa tarde a todos. Eu me chamo Patrick Casoboschi, eu sou engenheiro de produção e estudante do curso de pós-graduação em projetos de estrutura da Faculdade Descomplica. E esse é o pitch da avaliação do módulo 3. Eu escolhi como tema inteligência analítica em estruturas de concreto armado. Primeiramente, o que a gente vê como problema é o silêncio das cidades. Muitas estruturas envelhecem silenciosamente. E essas pequenas falhas, elas vão se acumulando ao longo do tempo. Então a degradação ela ocorre ao longo do tempo e às vezes até precocemente. Esses riscos muitas vezes não são percebidos. E quando são percebidos, às vezes já é tarde demais, então a manutenção geralmente é reativa, o que acaba tendo muito um aumento do custo para a manutenção dessa obra. Isso quando a obra não precisa ser descartada. Então a gente tem uma miopia determinística, né? O modelo tradicional ele tem uma limitação muito grande. O cálculo tradicional ele acaba trazendo simplesmente só coeficientes fixos e acaba ignorando a variabilidade real do material e a variabilidade das cargas. Então as incertezas elas acabam sendo invisíveis, os modelos são muito simplificados e a degradação temporal não é analisada e a probabilidade real de falha também não é analisada. Com isso, o custo de reação acaba sendo muito alto. Intervir no colapso é 5 vezes mais caro do que a manutenção baseada em risco. Então isso acaba muito encarecendo muito essa obra. Isso quando a obra não é perdida no meio desse processo. Então a solução SmartGuard, aqui a gente criou uma empresa que busca engenharia de confiabilidade, integrando 3 pilares. Estruturas de concreto armado, analisar bem o concreto, aonde ele vai ser aplicado, qual é a melhor forma do concreto que vai ser utilizado ali, os métodos de cálculo estrutural, então vai ser calculado estruturalmente ali o local que vai ser usado, usando as IAs também ao nosso favor, e a análise de confiabilidade e risco estrutural, os riscos que vai apresentar neste concreto e essa obra, né? Então nós transformamos as normas em modelos estatísticos vivos. E essa é a arquitetura da inovação, né? Nós buscamos uma otimização desse concreto armado, a verificação avançada e a interação do aço concreto, sob a condição que ele vai ter uma degradação severa ali ou intempéries temporais. Então vai ter também métodos de cálculos, como modelagem via elementos de análise dos estados limites e a redistribuição desses esforços que está sendo feito nessa estrutura. E também a confiabilidade e risco, buscando cálculos de probabilidade de falha e utilizando métodos probabilísticos modernos para o melhor cálculo e a melhor eficiência desse concreto. O algoritmo de segurança. Nós usamos a engenharia estrutural orientada por dados. A coleta de dados é fundamental para as estruturas. Então nós buscamos uma simulação probabilística, trazendo as IAs ao nosso favor e buscando os pontos críticos desse concreto e desta obra. Então a gente vai ter uma previsão desse comportamento, como ele vai se comportar no momento e ao longo do tempo, e geração também automática de alertas. A matriz de decisão da SmartGuard, primeiramente a gente faz o cálculo do índice de confiabilidade, que vai ser a média da resistência menos a média da solicitação, sobre a raiz do coeficiente ali do desvio padrão ao quadrado da resistência, mais o desvio padrão ao quadrado da solicitação. Com isso a gente consegue ter claramente a classificação de riscos, identificação de criticidade, a priorização de manutenção, gestão estratégica desses ativos e a redução de falhas inesperadas que vai ter ao longo do tempo. Então antecipar riscos sempre é proteger vidas e negócios. Como a gente implementa isso na obra? Primeiramente é feito um diagnóstico, onde a gente inspeciona esse concreto armado, é feito um ensaio desse concreto armado, então é feita a modelagem, onde vai ser feita uma simulação avançada desses esforços, sendo então feita a análise com cálculos estocásticos de confiabilidade e por fim a ação, que vai ser o plano de manutenção baseada nos dados que a gente coletou. Grandes estruturas não falham de repente, elas dão sinais. A inteligência está em saber interpretá-los antes do colapso. E aqui a gente traz o ROI da segurança, né? Então a gente tem os indicadores, que a gente vai ter uma redução dos sinistros, menor desperdício, menor custo de manutenção, e com isso também vamos ter uma maior vida útil, uma maior eficiência e uma maior confiabilidade. Isso a gente pode chegar até 85% de redução dos sinistros, o que vai acarretar num custo efetivo muito menor, né? E vai trazer uma segurança muito maior para essa obra. Investir em prevenção custa menos do que corrigir falhas. E finalizando aqui, o futuro da engenharia estrutural não está definido apenas pela resistência do concreto, mas também pela inteligência aplicada à confiabilidade que vai ser utilizada nessa obra. Muito obrigado, um grande abraço a todos.